pouquinho sobre a graça de Jesus. Eu recebi o convite e louvado seja Deus, mas hoje eu estou um pouquinho meio rouco, mas eu creio que, como eu falo um pouco alto, eu creio que não vai fazer muita diferença, mas eu creio que vai dar para vocês ouvir. Queridos, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração. Pai Celestial, nesse momento estamos abrindo a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela alegria que nos dá de podermos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Sabemos, Senhor Deus, que está chegando o momento aonde, ó Deus, a família do céu e a família da terra breve se encontrarão. E assim nós iremos, ó Deus, estar na eternidade com o Senhor e com todo, ó Deus, os anjos, Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor, Deus, fale conosco e nesse momento abre as nossas mentes para entender Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema desta noite é família e é a chave da felicidade familiar. Deus, Ele deixou na Sua palavra chaves para que nós pudéssemos viver uma vida, apesar das lutas, do sofrimento, mas termos o que? Felicidade. E a felicidade, irmão, ela não vem simplesmente só da família. Claro que é um pilar, mas a felicidade ela vem da pessoa mais importante, que é Jesus Cristo. Porque se você tiver Jesus Cristo, com certeza você vai ter felicidade. Eu apertei, desculpa. Querido, para vocês entenderem, uma das chaves que Deus nos concede para a felicidade é a escolha da paz. Queridos, paz é algo que o mundo está precisando, mas não essa paz que o mundo oferece. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses, quando vocês ouvirem falando paz, paz, virá repentina destruição. Por quê? Porque a paz do mundo não é uma paz que Jesus nos dá. E essa paz que Cristo nos dá é uma paz que ela é permanente. Para vocês verem, quando Jesus ele ressuscitou, que ele apareceu para os discípulos, qual foi a frase que Jesus disse para eles? A paz seja convosco. Queridos, então a paz ela vem de Cristo, ela vem de Jesus. Olha o que diz João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou, não dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenha medo. Cristo, Ele oferece paz, e é uma paz que você sente, como a gente viu lá no início. Essa paz ela traz felicidade, Por isso que nós precisamos estar em Cristo,
Porque se você estiver na pessoa de Jesus, tá vendo? Jesus traz paz, né? Ele diz: a minha paz eu dou, não o dou como o mundo dá. Por quê? Porque a paz do mundo é uma paz passageira. Para você ver, as pessoas do mundo, irmão, elas têm aquela paz momentânea, entre aspas, quando está ali, talvez numa festa, talvez numa farra, talvez num banquete, mas quando termina aquilo, vem aquela solidão, né? E a gente sabe que a paz que Cristo dá é uma paz que você terá até a volta dele. Ele diz: ó, não se perturbe, né? Ou não preocupe os seus corações, nem tenha medo, né? Os estudiosos dizem, irmão, que existe dentro da Bíblia. Eu procurei, eu não sei se é realmente, mas ele diz que existe pelo menos 365 versículos que tem a palavra não tenha medo ou não tema. Eu encontrei um bocado, mas eu tinha outra Bíblia dessa, aí eu perdi minha Bíblia, né? Perdi computador, perdi um monte de coisa, e eu tinha várias anotações, né? Que diz: não tenha medo. Eu não achei 365 só com essa, não temas. Tem umas: não temerei, tem outros nomes, mas creio que existe, né? Porque Deus, ele sabe que nesse mundo a gente, depois do pecado, a gente ia ter o quê? Medo, né? E ele diz: não tenha medo. Queridos, isso só foi uma introdução. Vamos dar continuidade. Se há algo que o coração humano procura desesperadamente, é o que? A paz. Paz no lar, paz no coração, paz no mundo. Mas a paz tão desejada parece cada vez mais distante. Queridos, o mundo está nessa situação: guerra, fome, destruição. Você vê as pessoas, né, chorando. Você vê as pessoas não têm paz, está vendo? Família sendo destruída. Tem uma música na nossa igreja, né, acho que é do quarteto, eu não sei qual é o quarteto, e ele canta que ele diz: o sorriso esconde a dor. Queridos, tem tanta gente no mundo que está sofrendo, e não é pouco não, irmão. Eu gosto muito de olhar para o semblante das pessoas, e eu vejo as pessoas sempre tristes, sempre desanimada, sempre desesperada, sempre nervoso. É poucas pessoas que eu vejo com um sorriso nos lábios. Pode olhar, irmão. Olhe para aí fora. Por quê? Porque, irmão, a paz que Deus dá, como eu disse, é uma paz permanente. E a Bíblia diz que o ímpio, ele não tem paz. Por que não tem paz? Porque não tem a pessoa de Cristo. E é impossível você ter paz se Jesus não fazer parte da nossa vida. Isso aqui, irmão, é constante. Isso aqui é o que a gente está vendo no mundo, né? Pessoas, né, que estão em família, mas estão em desespero, não tem alegria, não tem paz, perdeu o casamento, perdeu os filhos, perdeu o emprego sucessivamente. Você vê o mundo em conflito, em guerra.
e você vê o mundo em desespero. Por isso, amigo, Jesus nessa noite, Ele diz isso para mim e para você. Mas Jesus fez uma promessa poderosa: a minha paz lhe dou. Essa paz não depende da circunstância, nem do sentimento. É uma paz que habita mesmo quando tudo à volta parece desabar. Quando você tem Cristo no coração, quando você recebe essa paz, tudo pode estar desmoronando, mas você é como diz o hino aqui, a da coletânea: pode cair o mundo, eu estou em paz. Por isso, querido, que Cristo Ele oferece essa paz, e essa paz independente da circunstância ou do sentimento, né? Essa paz, quando você aceita Jesus, Ele concede. E você pode ver, nós, por mais sofrimento que a gente tem, mas pelo menos nós cristãos não anda de cabisbaixo, não anda desesperado ou não anda desanimado. Irmão, para você ver, aonde eu passo, a Bíblia diz que nós devemos converter nossos risos em choro. Aí às vezes eu estou trabalhando, eu digo para as pessoas: a gente deve mais chorar do que sorrir. Aí o povo diz: mas você só fica rindo, ninguém nunca vê tu chorando, e como é que você quer que a gente chore? Né? Então, essa paz Deus vai lhe conceder. E o Espírito de Profecia diz que o cristão, ele é alegre. O cristão não é aquela pessoa magoada, desanimada. Claro que você vai ter momentos difíceis, sim ou não? Sim, mas você não vai viver somente naquela situação. O colega que trabalha comigo, ele contou uma pequena história. Ele disse que um rei recebeu um anel, e nesse anel tinha uma frase, e o superior do rei disse para ele: ó rei, toda vez que você tiver um problema, você olha nesse anel. Toda vez que você tiver com algum problema, você olha. Sabe qual era a frase que estava escrita no anel? Tudo passa. Porque tudo passa. A alegria, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, sim ou não? Mas a alegria é pela manhã. Ninguém vai viver chorando todo dia ou todo ano. Ninguém vai viver sorrindo todo ano. Não é assim? Então tudo passa. Seja momentos bons, seja momentos difíceis. Desenvolvimento, o que essa paz nos traz? A paz que Jesus oferece é diferente da que o mundo conhece. João 14, 27, está vendo, irmão? A chave que Deus nos concede, uma delas são a paz. E Jesus oferece diferente de que o mundo conhece. O mundo conhece um tipo de paz, mas Jesus dá uma paz. Vamos ler aqui esse versículo, João 14, vocês estão com as Bíblias aí? Só para a gente ver o que Jesus nos diz aqui. João, capítulo 14 e o versículo 27. Amém ou misericórdia? Diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não permitai que vosso coração se preocupe,
nem vos deixei amedrontado. A minha versão é porque a minha versão é King James, né? Aí é uma versão mais: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo dá. Não permitai que o vosso coração se preocupe, nem vos deixei amedrontar. Não devemos, irmão, quando vir um problema, desesperar. Olha o que ele diz aqui, ó. Não se preocupe. Nós precisamos lançar, a Bíblia diz o quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então não precisamos andar preocupado, desesperado, porque você lança. Irmão, porque se você tem um problema, você já colocou na mão de Deus, ainda você vai quebrar a cabeça, você não está confiando. Porque confiar é que nem um pai diz para o filho: pula daí. O filho confia que o pai vai pegar. E nós também, quando tiver problema, coloca na mão de Deus. Eu realmente sou assim. Aquilo que eu não dá para me fazer, eu não vou quebrar a cabeça, porque eu não vou conseguir. Tem coisa que para o ser humano é o quê? Impossível, irmão. Mas a Bíblia diz: para Deus tudo é possível. Então, se eu e você não tem como resolver, deixa quieto, deixa nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que há tempo para tudo, né? Queridos, Jesus, certa ocasião, né, Jesus estava com os seus discípulos na última ceia, né, antes do seu sofrimento. Na noite em que seria traído, Jesus reuniu os discípulos para um último momento de comunhão. Eles sabiam que viria prisão, julgamento e cruz, mas mesmo assim não estava preocupado consigo, estava preocupado com os discípulos. Porque Jesus, ele suportaria, ele sabia o que ele ia suportar, só que os discípulos não estavam preparados. Quantas vezes Jesus disse: tenho muito que vos dizer, mas você não pode suportar agora, né? Então Jesus sabia que depois dessa ceia aqui, quando eles fossem para o Getsemane, o que ia acontecer com os discípulos? Ia abandoná-lo. Mas Jesus, mesmo sabendo disso, ele não preocupou com ele. Ele sabia que ele estava pronto para passar pela dificuldade, pelo problema, pela angústia, mas os discípulos não estavam preparados. Por isso, irmão, que nós temos que confiar em Jesus, né? A gente sabe que tempos difíceis vão chegar, mas a pessoa de Jesus tem que ser nossa esperança. Ellen White, numa citação, ela diz: nós não devemos temer ao futuro, a não ser que nos esqueçamos do que ele fez no passado, né? Então não precisa temer, porque se Jesus cuidou do seu povo, da sua igreja, da sua família no passado, qual é a promessa? Que ele vai estar conosco até a consumação. Amém? E ele continua dizendo, querido: e então diz: deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou. Ele não diz: eu vou lhe dar conforto, nem vou resolver todos os seus problemas. Ele prometeu algo mais profundo, a paz que ele mesmo possuía. Queridos, o irmão Anderson, uma vez pregando aqui lá no Belo Jardim, ele disse, ele leu aquele Salmo 23 que diz ali:
o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele disse: irmão, está faltando tanta coisa. Não sei se vocês lembram. Então Cristo, Ele não resolveu te dar conforto e nem resolveu, diz que todos os seus problemas vai ser resolvido, irmão. Ele diz o que? João 6,33: no mundo vós tereis aflição, mas ele diz o que? Tende, irmão. Se Jesus fosse resolver todos os nossos problemas, aí seria fácil demais. Se toda vez que você tivesse um problema, você fosse em Jesus e Ele te ajudasse, sabe por que às vezes Deus não nos ajuda? Não é porque Ele não tem poder, não é porque Ele não quer, é porque nós precisamos passar por essa situação para nos fortalecer. Porque se eu e você passar pelo problema e às vezes não suportar, quando vir outro, você só vai cair. Mas cada vez que você vencer o problema, você vai se fortalecendo. E era isso que Jesus nos ensinou, né? A paz que Ele mesmo possuía. Talvez no sofrimento, nos problemas, você não vai ter solução, talvez não vai ter resposta, mas Ele vai te dar uma paz que você vai suportar todos os sofrimentos e todos os seus problemas. Amém? Queridos, essa paz é diferente porque não é a ausência de conflito, mas a presença de confiança, né? Deus vai conceder a sua presença, como Ele disse que estaria conosco até o fim do tempo. Não depende da calmaria externa, mas de segurança interna. Não é fruto de distração, mas de intimidade com o Pai. Então essa paz que você vai receber, você vai aprender a confiar em Deus, mesmo quando você está sozinho, em problema e dificuldade. Você vai ter uma segurança interna que talvez não veremos, mas Ele está ao nosso lado e você precisa de uma intimidade com Ele. Para a gente ver, Jesus ele tinha intimidade com o Pai, sim ou não? Sim, porque Jesus sabia que Ele na terra sempre foi Deus, mas Ele era humano. Ele nunca deixou de ser o quê? Deus. Mas Ele precisava, Ellen White diz, se Jesus precisava orar, imagine eu e você. Ele sendo Deus, tinha uma intimidade com o Pai, Ele precisava, e eu e você, será que precisa? E como precisa, né? A paz de Jesus nasce do relacionamento, de saber que Ele é e de quem nós somos nele, né? Para isso, irmão, tem que haver isso aqui, ó. Se não houver isso aqui, a paz ela nasce de relacionamento. As pessoas que casam, elas estão começando o quê? Um relacionamento. Quando você aceita Cristo, você está começando um relacionamento. E você precisa. Esse dia, acho que foi ontem eu estava lá no serviço, e eu conversando com os empregados lá da fazenda. Eu disse para eles, aí eles falando sobre academia, que queria ter um corpo assim, saudável, aquela coisa, só que muitas vezes eles querem sem um esforço. Aí eu disse para ele, eu disse, ó, eu pelo menos, todo ano, eu tento ler minha Bíblia 3 vezes dentro do ano. Então, para me
fazer isso aqui, eu vou precisar de um relacionamento, porque eu tenho um compromisso. Todo ano, graças a Deus, Deus tem me dado o privilégio, e todo ano eu tenho lido a minha Bíblia 3 vezes dentro do ano, e eu disse para eles: vocês quer ter um corpo saudável, vocês querem? Então vocês precisam se esforçar, porque a Bíblia diz, irmão, que o céu ele é tomado por esforço. Como é que, já pensou, um corredor da maratona de São Silvestre, vamos supor que está faltando 10 dias para a corrida, ele diz: poxa, eu estou preparado. Você acha que 10 dias vai ser suficiente para ele vencer a maratona? Jamais. Se ele não começar em janeiro, 1º de janeiro, a se preparar, a correr todo dia para pegar preparo, jamais ele vai conseguir. Da mesma forma é eu e você. Se você quer ter paz, você tem que ter relacionamento. E com certeza essa paz, ela vai ser uma bênção. Querido, Jesus acalma a tempestade dentro e fora de nós. Marcos 4, 35, 41, a gente não vamos ler na Bíblia, porque já tem ela aqui, né? Já tem ela aqui, em PowerPoint, e diz assim: os discípulos estavam com Jesus no barco, obedeceram a ordem, vamos atravessar para o outro lado, mas no meio do caminho veio o quê? Uma tempestade. Queridos, nós estamos, vamos supor, Jesus, nós somos os discípulos hoje, Jesus está conosco no barco, o mundo é o barco, Jesus é o nosso capitão, nós somos os discípulos. Jesus nos deu uma ordem, obedeceram a ordem, vamos atravessar para o outro lado. Jesus está dizendo: a gente estamos no mundo, vai vir problema, para chegar ao céu, a gente precisa atravessar esse mundo. Só que antes do céu, o que nós vamos ter que passar? Pela tempestade. Jesus é o nosso guia, o mundo é o barco, nós somos os discípulos, nós temos uma ordem dada por Cristo, mas antes de nós chegar, vai haver o quê? Um tempo difícil. Queridos, os discípulos se desesperaram e acordaram Jesus e gritaram: mestre, não te importa que pereçamos? Vocês acham que Jesus está preocupado com nós? Sim ou não? Sim, porque os discípulos estavam numa tempestade e nós vamos ter que passar pela tempestade também. Só que os discípulos, eles por algum momento, eles fizeram o quê? Desesperaram. E a gente muitas vezes, no decorrer da caminhada para chegar ao céu, a gente desespera, mas ao nosso lado, Jesus parece que está dormindo. Quantas orações você já fez e nunca foi atendida? Levanta a mão. Todas as suas foram atendidas, suas orações, ou não? Quem nunca acha que, por quê? Porque, irmão, Jesus estava dormindo no barco. Parece que você olha e fala: Senhor, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho buscado, e o Senhor não me atende. Tem uma música que diz que no silêncio Deus ele está trabalhando, amém? Talvez você está meio desesperado, talvez você está passando por algum problema na sua família, na sua casa, com seus amigos, ou sucessivamente, mas Cristo, ele pode te ouvir. Então Jesus se levantou. Quando os discípulos gritaram, Jesus levanta, fala ao vento, ordena ao mar: aquieta-te, cala-te, e tudo se faz calmo. O silêncio
Após o caos, o céu limpo, após a fúria. Amém? Querido, a tempestade, ela vai chegar, mas não se desespere, não se desanime, porque a Bíblia diz lá em Daniel, capítulo 12, verso 1, que nesse tempo Miguel vai se levantar. Amém? Por isso, Miguel é o nome de Cristo, de Jesus, em batalha. Então Miguel, nesse tempo de tempestade, ele vai estar comigo e com você. Amém? Então, querido, precisamos crer, porque a tempestade ela vem, mas ela vai durar para sempre, sim ou não? Qual foi a historinha que eu falei do rei? Tudo passa, sejam momentos bons, sejam momentos ruins, a tempestade vai chegar. Nós vamos ter que passar pela tempestade, mas no final, após aquele silêncio, após aquele tormento de caos, vai aparecer um céu limpo após a fúria, amém? Quando depois da tempestade, Jesus ele vai aparecer no céu, com milhares de anjos tocando trombeta, e agora a gente sabe que chegou o momento de, depois do desespero, depois da tempestade, Jesus vai acalmar tudo, e agora a gente estará pronto para ir para a eternidade, amém? Que Deus nos abençoe, queridos, né? Estamos já até quase terminando. Jesus não repreendeu os discípulos por tê-lo acordado, mas por não crer, porque mesmo em meio à tempestade, a presença de Jesus no barco era a garantia de segurança, amém? Então, Jesus não repreendeu por ter acordado. Você está em desespero, pode clamar, irmão, pode orar dia e noite por Cristo. Agora, se você não está acreditando, infelizmente o problema não é com Cristo, o problema é conosco, que não cremos que Ele está comigo e com você, porque em meio à tempestade, Jesus prometeu que estaria conosco, porque se Jesus não estivesse comigo e com você, quem ia suportar? Quem ia aguentar? Ninguém, irmão, jamais, mas essa é a promessa. A paz que Ele oferece não é ausência de problema, é a certeza de que mesmo no meio dele, Ele continua no controle. E é isso que nos dá alegria. Os problemas vão aparecer, as incertezas, mas se você sempre clamar, com certeza Ele vai te ajudar. Queridos, né? Com certeza, família que escolhe viver em paz cria um ambiente de cura. Talvez, querido, a sua família está passando por um momento difícil, né? E Cristo, Ele conhece as nossas dores. Quantos lares, irmão, vive nessa situação, marido e esposa, que não se une mais, que não tem amor um pelo outro, nem pelos filhos, nem por ninguém, e vive desta maneira. Quantos lares vivem em condição caótica? Quantos lares as pessoas vivem em desespero, né? E aqui diz, muitos lares vivem uma guerra silenciosa, gritos, mágoa, acusações, cobrança, pais e filhos distantes, casais que dormem juntos, mas não dividem mais os corações. E isso aqui, querido, é um quadro idêntico do nosso mundo, do nosso planeta. Esse dia eu estava lá no serviço, conversando com as pessoas. Eu abro a Bíblia com eles lá e eu sempre pergunto qual os temas que eles querem fazer. Aí eles me dão o tema e eu faço relacionado com a Bíblia. E eu disse para ele:
casamento não vão para frente porque é só homem e mulher. Cadê Jesus? Não vai, irmão. Quando Cristo é o centro, Jesus diz que Ele tem que estar no meio do relacionamento. Pais pensam em trabalho, família também. Várias pessoas só pensam nessas coisas, mas não tira tempo para Cristo. Como é que um relacionamento desse vai durar? Se Deus não for o centro, não chega, irmão. Que nem, olha para o vô de Carlinho, irmão Cicinho e a irmã Assunção. É 62 anos, né, Carlinho? 63? 63 anos, irmão, de casamento. Às vezes eu digo para as pessoas aí, eu me espelho neles. Eu disse, está vendo? Existe um casal lá na igreja que eles têm 63 anos de casado. O povo disse, e esses de hoje, você acha que essa geração chega? Irmã, quantos anos a senhora passou casada? 8 anos. 8. Manuela? Du com Ronaldinho. Fernando? Du com a sua primeira esposa. Por 19 anos. Valdivano, você já está há quanto tempo? 25. Zefinho, o seu primeiro. Tu foi casado a primeira, quantos anos? 9. Carlinhos, o seu está há quanto tempo? 2 anos e meio. O meu está com 16. Mas, irmão, mesmo Cristo sendo o centro, tem problema ou não tem? Com certeza. Mas quando tem problema, você tem a quem recorrer, né? Mas quando o povo do mundo não tem problema, separa, porque não tem quem apoia, queridos. Mas quando a paz de Cristo entra no lar, algo muda, tá vendo? A diferença desse casal, dessa família, e a diferença para essa aqui, ó. O tom da conversa suaviza, a escuta melhora, se aprofunda, o perdão se torna mais frequente e o ambiente se transforma, porque Cristo faz parte da família, onde abrem a Bíblia, onde tem culto familiar, onde os casal compreendem um ao outro, onde há diálogo, a coisa vai. Mas quando não tem Cristo, é o que a gente viu lá, infelizmente é desespero. Famílias que cultivam a paz, reflete o caráter de Deus, torna-se refúgio em meio ao mundo turbulento, espaço de renovação, pedaço do céu plantado na terra, aleluia, glória a Deus. Então, quando a família se une, Cristo é o centro, irmão, lá no seu lar vai ser já um pedaço do céu plantado aqui na terra, e é isso que Deus quer, que as nossas famílias sejam exemplo, para que as pessoas olhem e dizem, que família abençoada, que família unida, e é isso que Deus espera de mim e de você, queridos. E para a gente concluir a mensagem desta noite, Jesus nunca prometeu ausência de tempestade. Não pensa que você nunca vai ter problema, porque vai ter problema. Mas como eu disse, tudo passa. Mas prometeu a presença constante. A paz que Ele dá não vem do mundo, vem do céu. É Cristo que te dá essa paz, não é o mundo, não é as coisas, não é os problemas, não é a dificuldade, mas é Cristo habitando em nós que a gente vai ter essa paz. Queridos,
Se você está vivendo dias turbulentos, lembre-se, Jesus continua na onde? No barco. Não perca a esperança. Pode parecer que ele dorme, como eu disse. Às vezes você está orando e parece que Jesus não ouve, parece que ele está dormindo, mas ele vê, ele cuida, ele intervém no tempo certo. E quando o problema estiver acontecendo, queridos, não desanime, não desespere. Por quê? Por mais sofrimento que você está vivendo, uma hora Jesus vai retirar. Jesus, ele prometeu, e a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Deus não vai dizer uma coisa que é mentira, porque ele diz que ele é a verdade. Se ele é a verdade, você pode crer, você pode acreditar. Queridos, o apelo, hoje Jesus está dizendo a você: aquieta-te. Da mesma forma que ele disse para o mar: aquieta, acalma. E a Bíblia diz que veio uma grande bonança. Talvez você está passando por sofrimento, como acho que foi o irmão Valdivan que pregou aqui esse dia, e ele disse, mas não sei se foi ele ou foi outra pessoa, que diz o seguinte: talvez você está perto da bênção e você não persevere, aí você perde a bênção. E Jesus está dizendo para você hoje: aquieta-te. Queridos, deixe que a paz dele, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Escolha a paz. Escolha estar ao lado de Cristo. E com certeza, por meio das lutas, a paz dele estará com você. Queridos, eu quero só terminar lendo uma citação de Ellen White, que ela falando aqui sobre família, e ela diz assim: Deus pretende que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. Esse é o plano de Deus, que as famílias da terra sejam um símbolo da família celestial. Amém. Os lares cristãos estabelecidos e mantidos de conformidade com o plano de Deus, conta-se entre as suas instrumentalidades mais eficientes para a formação do caráter cristão e para o avançamento da sua obra. Queridos, a gente está vendo hoje como está as famílias. Duas coisas que Satanás ele está tentando destruir. É o sábado que foi criado lá no Jardim do Éden e a família. Hoje a gente vê como é as famílias de hoje, totalmente diferente, que é homem com homem, mulher com mulher. Então o que Deus está dizendo aqui, que as famílias, Deus conta com elas, porque é uma instrumentalidade, é um instrumento, porque através das famílias, o caráter cristão vai ser formado nas pessoas. E é isso que Deus espera, querido. Lute pela sua
lute pelos seus, não deixe que o inimigo tenha poder sobre eles, não deixe que ele venha destruir, mas que você possa clamar e dizer: Senhor, eu sei que minha família talvez está passando por uma dificuldade, talvez seja no casamento, seja com os filhos, seja com algum problema que surgiu, mas confie em Cristo, confie em Jesus, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir 100% as promessas na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe. E nesse momento eu pediria à igreja, aqueles que pudessem colocar de joelho, vamos fazer uma oração para a gente terminar. Pai Celestial, hoje estamos aqui, ó Deus, dando início, dando abertura a esse fim de semana com o tema família. Ó Deus, obrigado por ter estabelecido a família lá no reino. Obrigado, Senhor Deus, porque dos nossos pais surgiram todas as famílias, toda a humanidade que existe hoje na terra. Deus Santo, sabemos que muitas famílias não estão mais aqui entre nós, mas muitas famílias no passado deixaram um grande exemplo. Hoje o Senhor Deus tem várias famílias aqui na igreja, e essas famílias o Senhor tem usado para que elas sejam um instrumento para ganhar outras famílias para o teu reino. Pai Santo, eu não sei qual é a dificuldade de cada família aqui nesta noite. Eu não sei, Senhor, o que eles estão passando. O Senhor conhece tudo, porque o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. O Senhor sabe onde está doendo, onde está machucando, onde está apertando, mas que o Senhor Deus conceda a paz nesse momento. Aquela paz, Senhor, que é diferente da que o mundo dá. Aquela paz que em meio às dores, o Senhor está ao nosso lado. E nesta noite o Senhor diz para nós: se estamos em turbulência, se estamos em problema e não estamos tendo como resolver, o Senhor está dizendo: acalma-te, aquieta-te. Com certeza, ó Deus, abençoa essas famílias que estão aqui hoje. Que ele seja luz para resplandecer nessa cidade. E que essa cidade, Senhor, seja iluminada com a glória do céu transmitida nas famílias. Pai Santo, leva-nos em paz. E traga amanhã novamente, Senhor, para junto ouvir a pessoa a quem o Senhor escolheu para trazer mensagem, para nos fortalecer em meio a este mundo de turbulência. Ó Deus, te pedimos a tua graça, e desde já eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoa todas essas famílias com a bênção sacerdotal, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: falarão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel e dir-lhe-ei: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu abençoarei. Obrigado, Senhor, por essa bênção. Te pedimos tudo isso